Olá, irmãos, estamos aqui para o nosso último estudo. Com a ajuda de Deus, chegamos até aqui. Agora, o capítulo 32 da nossa confissão de fé. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. E a confissão começa assim: Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. A ele todo o poder e todo o julgamento foram conferidos pelo Pai. Nesse dia, não somente os anjos apóstatas serão julgados, também as pessoas que viveram sobre a terra, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, para prestar conta de seus pensamentos, palavras e ações, para receberem segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Então, algumas referências bíblicas, né? Primeiro Atos, capítulo 17, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. João, capítulo 5, versos 22 e 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, 1 Coríntios 6:3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Judas, verso 6. E os anjos, e os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mateus 12:36. Digo-vos de que toda palavra frívola que profirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Romanos 14:10 e 12. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Mateus 23:32. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. E perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um dos mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A confissão continua dizendo que o propósito de Deus, ao estabelecer esse dia, consiste em manifestar a glória de sua misericórdia na salvação eterna dos eleitos e a glória de sua justiça na punição eterna dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Naquele dia, os justos irão para a vida eterna na presença do Senhor e receberão como galardão eterno uma plenitude de alegria e glória. Mas os perversos, que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados aos tormentos eternos e punidos com eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, mais algumas referências bíblicas, Romanos 9, 22 e 23, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia,
que para a glória preparou de antemão. Mateus 25, 21 e 34. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Mateus 25:46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Marcos 9:48. Onde não lhes morre o verme, e nem o fogo se apaga. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, um resumo geral, né, desses dois primeiros tópicos, né, desse capítulo. Eles, em resumo, falam primeiro que foi Deus que determinou um dia de juízo geral, né, de juízo universal, que esse juízo Deus confiou na mão do Deus homem, né, do Senhor Jesus, né, no seu caráter de mediador. Então Deus deu ao Senhor Jesus esse juízo, e que as pessoas a serem julgadas, né, incluem os anjos, apóstatas e toda a raça humana, tanto os bons quanto os maus, né, e que tais pessoas serão julgadas no tocante aos seus pensamentos, palavras e feitos. Que o grande fim, né, que Deus teve em vista na determinação, por que que Deus determinou esse dia, né, é a manifestação da sua gloriosa justiça na condenação dos perversos, dos réprobos, e também na sua gloriosa graça, né, na glorificação dos crentes. Então, esses foram os dois motivos principais. Claro, o motivo último sempre é a glória de Deus. Deus é glorificado tanto nos que estão na perdição, quanto nos que são salvos no Senhor Jesus. E que os justos serão galardoados com admissão à presença do Senhor, a qual será conscientemente desfrutada por eles no estado de infindável santidade, felicidade e honra, e que os réprobos, diferente desses, serão recompensados com o lugar onde o diabo e os seus anjos viverão, e terão que suportar um tormento e humilhação conscientes por toda a incessante eternidade, né? Então, um fato que é muito importante, né, é o fato que todos comparecerão nesse evento no dia que o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens, né? E a gente chama esse evento do juízo final, e é o evento que conclui, que finaliza a história aqui desse mundo, desse presente mundo, e introduz então o reino eterno de Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus já reina, ele já é o rei sobre todo o mundo, ele já governa o mundo, mas aqui então vai se introduzir o reino eterno de Cristo, né? O reino espiritual também de Cristo. Então, portanto, né, a Escritura tem muito a dizer sobre o dia do juízo, e esse juízo, porque é um dia e um evento, né, vai acontecer uma vez, então ele será universal, né? Todo mundo, todas as pessoas que já viveram estarão presentes, né? O Novo Testamento ensina claramente que todos precisam comparecer diante do trono do juízo de Deus, né, ou do juízo de Cristo. Algumas referências bíblicas disso, nós já vimos a maioria. E todos os homens, então, né, anjos e demônios, eles aparecerão diante de Deus para receber dele a recompensa, né, da graça ou da justiça. E os homens, então, receberão no corpo, no qual viverão, no qual viveram e agiram injusta ou justamente, né? Então, a universalidade do juízo é claramente ensinada na Escritura, e todos, então, serão julgados, né? Esse juízo será de acordo com as obras, como nós já vimos, né? Embora não será por causa das obras, né? Tem uma diferença. E se fosse por causa das obras, né, então isso faria do mérito a base do julgamento. E sobre essa base, então, ninguém permaneceria de pé. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça, e não vem de obras para que nenhum de nós se gloriemos, para que nenhum de nós façamos de Deus um devedor para conosco. E se nós temos algum mérito, se nós trabalhamos, então nós podemos cobrar o salário de Deus, mas toda boca será fechada diante de Deus. Então, por isso que esse juízo será de acordo com as obras e não por causa
das obras, né? Então, no julgamento, as obras de cada pessoa serão demonstradas, quer esteja as pessoas em Cristo ou não. Então, será para todas as pessoas, as suas obras serão a prova ou da sua justificação diante de Deus, como Tiago 2, por exemplo, nos diz, ou da sua injustiça, demérito. Então, de acordo com essas obras, então, todos receberão uma recompensa apropriada, quer a recompensa das suas obras, quer seja a condenação eterna, ou da graça, né, que será a vida eterna, como nós já vimos algumas referências bíblicas. E essa recompensa, então, revelará a justiça de Deus na condenação e perdição do ímpio e a grandeza da sua graça para com seu povo. Então, esse julgamento e recompensa é a obra de Cristo. E a ele, né, ao Senhor Jesus, o Pai deu todo o julgamento, como nós já vimos. E isso é necessário, porque todos, né, tanto justos como injustos, devem ser julgados com relação a Cristo. E ele é aquele que os ímpios crucificaram e mataram, né? Ele é aquele que providencia uma justiça justificadora para os seus, né? Nós somos justificados nele, em Cristo. E a ele então pertence o livro da vida, né? Esse livro garante a salvação daqueles que o Pai deu a Cristo, né? O Senhor Jesus deu, o Pai vos deu a mim, né? E é desse livro que os salvos, né, recebem não o que merecem, mas recebem a graça, sob graça, que vem do Senhor Jesus. Então, portanto, né, para o crente, o dia do julgamento não é um dia de terror, embora esse seja a primeira reação das pessoas quando entram nesse tema, ou no livro de Apocalipse, principalmente, as pessoas ficam com medo, ficam com terror disso. E elas devem ter mesmo, se elas não são cristãs, mas o objeto, né, da sua esperança e anseio se torna, então, se as pessoas são salvas, isso se torna uma coisa de esperança e de anseio, né? Porque o Senhor Jesus está governando toda a história e o fim será um fim que o Senhor Jesus vai colocar todos os seus inimigos diante dos seus pés e nós seremos justificados e glorificados. Já fomos justificados e seremos glorificados com Ele, né? Então, a despeito do fato, né, que o Senhor Jesus, que o cristão também deve ser julgado, a sua confiança está em Cristo e na justiça de Cristo, não nas nossas obras. Por isso que isso é esperança e anseio para nós, esse dia do juízo final. Então, tem uma grande esperança para os crentes no julgamento, né? Cristo é o nosso Senhor, nosso justificador e o nosso redentor. E ele então será aquele que terá, ele será o juiz, ele estará sentado no trono como juiz. E quando aparecerem, né, quando nós aparecemos no julgamento, então nós apareceremos, né, como nós somos em Jesus, né, ressuscitados e glorificados com Jesus. É assim que nós estaremos. E o fato que a ressurreição precede o julgamento significa que quando os crentes aparecerem diante do tribunal de Cristo, eles já serão a sua semelhança, como por exemplo nos diz 1 João 3:2, ou seja, com corpos glorificados, os nossos corpos mortais já terão sido transformados em semelhança do seu corpo glorioso, como nos diz, por exemplo, Filipenses 3:21. Um exemplo, né, a Confissão Belga, capítulo 24, diz: Então fazemos boas obras, mas não para merecermos algo, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores de Deus pelas boas obras que fazemos, e não Ele a nós. Pois Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, como nos diz Filipenses 2:13. Então, tudo de bom que nós fazemos é um dom de Deus, é Deus que atua isso em nós pela sua graça. Ele atua tanto o querer como o realizar. Então, a gente leva a sério o que está escrito, né? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quando vos foi ordenado, dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Contudo, né, a gente não nega que Deus recompensa as boas obras, mas pela sua graça, né, e Ele coroa os seus próprios dons em nós, que Ele nos deu a nós. Então, através da graça de Deus, Ele coroa os seus dons, e esse é o galardão da graça, né? Então, as boas obras, né, que nós realizamos e que Deus recompensa são graciosamente nos dadas como um dom. E Deus opera em nós tanto querer como realizar. Da sua vontade, nós somos devedores a Deus por nossas boas obras e jamais Deus nos deve alguma coisa. Ele nunca nos é devedor, né? Isso, nós nunca merecemos algo de bom de Deus. Nem mesmo Adão, antes de cair, poderia ter merecido algo da parte de Deus, né? Toda a ideia do mérito humano é contrária às Escrituras e é
uma blasfêmia contra Deus. E o galardão, então, que recebemos também nos é dado pela graça. E esse é o motivo de ser chamado o galardão da graça, né? E nas palavras da nossa confissão, sua graça, que ele coroa seus próprios dons. Então, cada um recebe o galardão inteiramente justo, ajustado, apropriado para ele ou para ela, né? Então, nós vamos receber um galardão justo. E os crentes, é claro, não serão julgados por seus pecados no julgamento do tribunal de Cristo. Todo pecado, todo crente que já foi julgado na cruz. Então, quando aquele que não conheceu o pecado, né, Deus o fez por nós pecado. Então, o Senhor Jesus foi feito pecado por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Uma citação de 2 Coríntios 5:21. E na cruz, então, Cristo nos redimiu da maldição da lei, e ele se fez maldição por nós, como diz Gálatas 3:13. E então ele, como substituto, ele levou ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2:24. Mas Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre um só sacrifício pelos pecados, assentar-se-á à direita de Deus. Hebreus 10:12, e algumas outras citações em Efésios e 1 João. E devido a esse sacrifício expiatório, né, a nosso favor, a gente conclui, como Paulo conclui em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Quem os condenará? Cristo é quem morreu por eles. Antes, o que também ressuscitou, o que além disso está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Romanos 8:1 e 34. Mas embora a salvação, né, não seja por obras, as obras são o resultado inevitável da salvação. É importante entender isso. Então, os santos, eles não serão absolvidos no dia do juízo com base nos seus próprios feitos bons, até porque eles não têm nenhum, mas porque seus nomes se acham escritos no livro da vida ou no livro do amor eletivo de Deus, né? A gente pode chamar esse livro assim também. E com base, então, na sua participação na justiça de Cristo, que nós somos incluídos no Filho, e então seus feitos bons serão citados publicamente como evidência da sua união com Cristo. Então, isso, mais uma vez, como o Tiago diz, será o fruto da raiz da fé. É isso que vai ser mostrado nesse último dia, justamente para exaltar a Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Como o apóstolo Tiago afirma, se manifesta a fé, né? Se manifesta através das nossas obras. E é interessante a gente entender também que a Escritura ensina que haverá apenas um juízo, né? O juízo das ovelhas e bodes, como diz, nós lemos em Mateus 25, do grande trono branco, Apocalipse 20, e outros juízos mencionados nas Escrituras, né, não são juízos diferentes. Eles acontecem acontecendo em diferentes momentos da história, mas todos são um e o mesmo juízo público final. Tem, sem dúvida, né, um certo juízo que acontece durante toda a nossa vida e nossa morte, mas aqui a gente fala do juízo público, um dia que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens, né, o final de cada homem, anjo e demônio. E tem somente um juízo dessa natureza, não tem muitos, como alguns ensinam. Por exemplo, né, as notas da Bíblia de estudo de Scofield ensinam 7, né, os dispensacionalistas, erroneamente, né, ensinam que são 7 juízos diferentes e fazem lá um malabarismo infindável. A confissão continua dizendo que Cristo deseja que estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo. Então, Cristo deseja que nós tenhamos certeza disso, para que os homens se afastem do pecado e para que os justos tenham maior consolação em suas adversidades. Ele também deseja que esse dia não seja conhecido dos homens, até que venha, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal e estejam sempre vigilantes, por não saberem a que hora o Senhor virá, que possam sempre estar preparados para dizer: vem, Senhor Jesus, vem sem demora. Amém. Algumas referências bíblicas: 2 Coríntios 5, 10 e 11, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. 2 Tessalonicenses 1, 5 a 7, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus,
que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E vós, outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Marcos 13, 35 e 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Lucas 12, 35 e 40. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, e ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós percebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olhando para essas coisas, né? Qual que é o propósito, então, do juízo vindouro, como a gente já viu? Num sentido, o juízo já tem acontecido. Quando as pessoas morrem, como nós vimos no último estudo, elas vão imediatamente ou para um céu, um estado intermediário de céu, ou um estado intermediário de inferno. E isso não poderia acontecer a menos que elas já tivessem sido julgadas por Deus. Então, assim, a maioria das pessoas já estará no céu ou no inferno quando o dia do juízo chegar, e o juízo não vai mudar isso. Então, se nós observamos o texto, por exemplo, de Mateus 25, versículo 31 e 33, antes do julgamento final, descrito nos versículos seguintes, o Senhor Jesus já terá separado os seus povos dos rebeldes e as ovelhas dos cabritos. Então, antes do julgamento, o Senhor Jesus já vai ter separado as ovelhas dos bodes. Então, isso nos mostra, né, que, de certa forma, o juízo já vem acontecendo. Mas então, por que que um dia de juízo, né? Por que que então, se o julgamento já foi feito, por que que precisa desse um dia, né? Desse dia, não que é um dia de 24 horas, mas desse dia acontecer? Tem esse juízo que ocorre, né, em conexão com a morte de Jesus, e ele fala disso em João, por exemplo, 12, 31, quando nisso do tempo da sua morte. Ele diz: agora é o juízo deste mundo. Então, Cristo, por sua morte, providenciou salvação eterna para alguns e não para outros. É a doutrina da expiação limitada, né, que nós já estudamos. E por sua morte, né, alguns foram excluídos da salvação e o destino eterno deles foi selado e o seu julgamento determinado. Então, mais uma vez, se a salvação e o julgamento, né, o destino eterno de algumas pessoas serem excluídas de Deus ou serem salvas para estarem com Deus, se isso já foi determinado com a morte do Senhor Jesus, então por que que tem um dia do juízo vindouro, né? O propósito do juízo, então, não é decidir os destinos dos homens e dos anjos e nem mudar esses destinos, né? Esses destinos já foram fixados na predestinação e na cruz. Antes, né, o propósito principal do juízo é mostrar que Deus é Deus, justo, santo, tanto na condenação do injusto como na salvação dos seus. Então, Deus revelará o seu poder de forma cabal na execução do juízo final, algumas referências bíblicas. O Senhor, então, é o juiz de todos e, por isso, todos comparecerão diante desse tribunal de Cristo. Cada um dará conta de si mesmo e a nossa responsabilidade é pessoal e intransferível, né? Então ninguém escapará desse juízo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Romanos 2:3, né? O juízo será extremamente, então, meticuloso e revelador. Umas referências bíblicas, mais uma vez. Então, o propósito do julgamento final não será de investigar cada ação, né, de cada pessoa. Afinal, o Senhor já conhece todas as coisas e fatos em sua plenitude. Então, será um momento em que todas as nossas obras serão expostas diante do Senhor e de toda a criação. Então, após isso, será executado o juízo do Senhor, ou seja, ele dará abertamente a sua palavra final em relação a cada pessoa e criatura, né?
O grande juiz executará definitivamente e plenamente a sua perfeita justiça. Então, o julgamento terá o propósito de, após terem sido apresentadas as nossas obras, né, e os segredos dos nossos corações, determinar então o grau de punição de cada ímpio e, no caso dos crentes, o galardão devido a cada um. Ou seja, tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, falamos ou deixamos de falar, pensamos, desejamos, né, ou planejamos, será exposto naquele dia. E não há segredo que não venha ser revelado. É, então, o Senhor, né, ele não necessita, como nós vemos, né, isso é muito importante, ele não necessita realizar uma investigação nas vidas das pessoas. Muita gente tem essa crença que no último dia Deus vai pegar lá, você fez isso, né? Investigando, né, procurando, conhecendo uma coisa que ele não conhecia, para determinar quem será salvo e quem não será. Não é assim. Ele mesmo predestinou, elegeu, escolheu, como nós já estudamos, quem seria salvo, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo, como nos diz, por exemplo, Efésios 1, 4. E tem um exemplo aqui, né? Os homens serão julgados de conformidade com as suas obras. Charles Hodge, né? Os segredos do coração serão trazidos à luz. O juízo de Deus não se baseará nas profissões de fé ou nas relações dos homens, nem nas suas aparências, nem na reputação que tiverem entre os seus semelhantes, mas em seu verdadeiro caráter e conduta, por mais secretos e encobertos que estejam seus atos diante dos homens. Trabalho e por seguinte galardão, né? Apocalipse 22, 12, certamente são esperados, mas simplesmente como um índice de fé viva, como nós já vimos, né? O galardão será só, as obras só mostrarão a fé que a pessoa tinha, que era uma fé viva, e então jamais com base em reivindicação perante Deus, né? Não tem que haver confusão ou dúvidas, porque nós somos salvos pela fé somente, como diz Efésios 2. E as obras não justificam ninguém, mas testemunham que a fé é verdadeira, que a fé é genuína e bíblica, como diz Tiago, Apocalipse, enfim. Como disse João Calvino, né? É só a fé que justifica, e mesmo assim a fé que justifica não está só, mas ela vem acompanhada pelas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós levamos nossas boas obras, nós não levamos ela a Deus para reembolso, né? Para ter, Deus, aqui eu fiz minhas boas obras, agora me dá o pagamento aí. Mas o nosso próximo, para o seu bem, né? Como Lutero expressou, nós concluímos que um cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Ele vive em Cristo pela fé e em seu próximo pelo amor. Então não ficará nada fora do julgamento, né? Sejam pensamentos, obras e até as palavras, né? Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem com os homens, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Portanto, né, o cuidado da santidade abrange todas as áreas, né, os desejos mais íntimos, as práticas sexuais fora do padrão, dos padrões bíblicos, né, que Deus revelou, relacionamentos opressivos, administração do tempo e de bens, né, coisas que não são feitas para a glória de Deus e levando em conta a revelação de Deus, manipulação de resultados, né, omissão evangelística, quando nós deixamos de evangelizar, egoísmo, corrupção, conteúdo antibíblico nas pregações, nos ensinos, tolerância, né, com heresias, com falsos mestres, negligência com a palavra de Deus, enfim, todas essas coisas serão levadas em conta. E esse julgamento, então, será uma demonstração mais gloriosa da majestade e do domínio de Deus. Será mais glorioso porque será aberto, né, público e solene. Embora nesse momento Deus realmente exerça domínio, né, mais soberano sobre a terra, embora Deus já reine e faça todas as coisas de acordo com a sua própria vontade, ordenando todos os eventos que lhe apareçam bons, embora ele seja realmente juiz na terra, né, continuamente punindo as almas dos homens de acordo com as suas obras, no entanto, ele governa de uma maneira mais oculta, agora mais secreta, de modo que é comum, né, entre os orgulhosos, os filhos dos homens, as pessoas se recusarem a reconhecer o seu domínio. Então, homens perversos questionam a própria existência de um Deus, né? Nós temos aí os ateus questionando, Deus não existe. Até no meio cristão, muitas pessoas que pervertem muitas coisas de Deus e que Deus não existe, que ele não cuida do mundo, que ele não ordena todas as coisas, que julga. Então, eles se livram do temor que deveriam ter de Deus, né, temporariamente. E muitos dos reis, né, e grandes homens da terra não reconhecem adequadamente o Deus que está acima deles, mas eles consideram-se supremos, né, como Nabucodonosor, e, portanto, tiranizam a humanidade como se não fossem de forma alguma responsáveis por sua conduta.
E tem muitas pessoas, então, muitos ateus, que não reconhecem o domínio moral de Deus sobre a humanidade, portanto, eles se livram do jugo das suas leis, né, e governo, das leis de Deus e governo. Então, quão grande é a parte do mundo que existe agora, que sempre existiu, né, que não reconhece que o governo do mundo pertence ao Deus de Israel e ao Deus dos cristãos, mas presta homenagem a outras divindades imaginárias, como se fossem seus senhores soberanos, né, e juízes supremos. Como Lutero diz, o ser humano é uma besta, ou ele é montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. Não tem outra opção. Ou é luz ou é trevas, como a Bíblia inteira nos diz isso. Então, sobre grande parte do mundo, Satanás usurpou o domínio e ele se estabeleceu como um Deus, em oposição ao verdadeiro Deus. Mas é muito agradável, né, nós pensarmos que Deus, quando o estado atual da humanidade chegar a uma conclusão, né, ele manifestará de maneira mais aberta e pública o seu domínio sobre os habitantes da Terra, sobre a história, trazendo todas as pessoas, altos e baixos, ricos e pobres, reis e sauditos, todas as pessoas juntos diante dele para serem julgados com relação a tudo que eles fizeram no mundo. Então ele irá revelar abertamente, né, o seu domínio neste mundo, que ele é o Deus soberano que governa sobre todas as coisas, e a sua autoridade tem sido tão questionada, negada, né, e orgulhosamente combatida. Então ele mostrará que, na verdade, ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que agora, né, Deus não esteja visivelmente presente na terra, né, julgando de maneira visível o que os reis terrenos fazem, né, os governantes, no fim dos tempos, ele então vai tornar o seu domínio visível para toda a humanidade, para que todos os olhos vejam, e até mesmo aqueles que negam, né, que o negaram, descubram que Deus é o Senhor, supremo deles e do mundo inteiro. Então, quando as palavras de sentença saírem da boca do juiz, então aquela vasta, né, inumerável multidão de homens ímpios desaparecerá, será expulsa, será obrigada a ir embora com os demônios e com gritos de pavores sombrios. Então será lançada na grande fornalha de fogo, preparada para a punição dos demônios, em trovões, relâmpagos perpétuos da ira de Deus. E nessa fornalha eles devem entrar, tanto em alma quanto em corpo, para nunca mais sair. E aqui eles devem passar, então, séculos eternos lutando contra os tormentos mais excruciantes e gritando em meio às chamas mais terríveis sobre a ira mais insuportável, né? Então aquela história que Deus não vai estar presente no inferno, não, não, o inferno é o inferno de Deus. O inferno só vai existir porque Deus criou o inferno só vai ser ruim porque Deus vai estar lá mostrando a sua ira lá no inferno para essas pessoas que desprezam Deus como criador. E por outro lado, né, os justos ascenderão aos céus com seus corpos glorificados na companhia de Cristo, seus anjos e toda aquela multidão que desceu com ele, eles ascenderão então de maneira alegre e triunfante e entrarão com Cristo em um mundo glorioso e abençoado, né? Cristo, né, tendo dado à sua igreja aquela beleza perfeita e coroado com glória, né, honra, felicidade, que foram estipuladas na aliança, né, da redenção antes da existência do mundo, tendo feito dela uma igreja verdadeiramente gloriosa em todos os sentidos, ele apresentará diante do Pai, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa do tipo. Então, assim, os santos serão instituídos na glória eterna para habitar ali com Cristo, que os alimentará e os conduzirá às fontes de água viva e ao pleno gozo de Deus e uma eternidade dos mais santos, gloriosos e alegres serviços. Então, né, considere seriamente se você vive nos caminhos do pecado, como você será capaz de suportar a visão de um Deus santo, né? Nós vemos que Pedro, quando viu a figura do Senhor Jesus como Deus, ele se jogou no chão e expulsou o Senhor Jesus, sai de perto de mim, que eu sou pecador, você é Deus, você está vendo o meu pecado. Então, como que as pessoas serão capazes de suportar a visão de um Deus santo, né? O terror e o espanto tomarão conta de você quando você avistar o juiz descendo do céu, se você realmente não descansa sobre a justiça de Cristo. E que conta, né? Então, sem a justiça de Cristo, as pessoas serão capazes de dar quando for perguntado, né? Por que você levou uma vida tão pecaminosa e perversa, né? Por que você não adorou Deus como Criador? E o que as pessoas então poderão dizer sobre si mesmas, né? Quando forem perguntadas, por que que negligenciaram, né? Tão importante deveres, tão grande salvação? Ou coisas como o dever da oração, né? Nós vemos que muitos
ouvirão do Senhor Jesus, eles chegarão se gabando, Senhor Jesus, nós te seguimos, nós fizemos milagres, fizemos isso no teu nome, e ele vai dizer para elas, não, eu não conheço vocês, para trás de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, vocês negligenciam as coisas, vocês são cristãos nominais, né? Ou, né, por que que vocês têm praticado habitualmente, né, tais e tais pecados ou concupiscências, embora vocês seja tão descuidado com a sua conduta e estilo de vida, né, você leva o pecado de forma tão leviana e procede nele livremente, né, com pouco ou nenhum pavor ou remorso, né. Então as pessoas devem prestar contas de cada pecado que cometeram. Elas prestarão conta de cada palavra ociosa que foi falada, de cada pensamento pecaminoso que residiu no seu coração, de toda vez que desviou das regras da justiça, da temperança ou da caridade, né? De toda vez que se entregou a qualquer luxúria, seja secreta ou abertamente, nunca será esquecido. Estará escrito naquele livro que será aberto naquele dia, né? O juiz naquele dia não misturará misericórdia com justiça. Vai ser a cada coisa no seu lugar. E o tempo para misericórdia seja demonstrado aos pecadores terá chegado ao fim. Então será o fim do tempo da misericórdia. E Cristo então aparecerá em outro caráter. Ele não vai aparecer mais como misericordioso. Ele terá deixado de lado esses atributos convidativos de graça, né, e misericórdia. Ele se vestirá de justiça e de vingança, né? Ele não apenas exigirá dos pecadores o cumprimento parcial da lei, mas exigirá o todo, né, sem qualquer redução. Ele exigirá perfeição, porque os salvos serão salvos com base na perfeição dele mesmo. Então ele cobrará até o último centavo. Cristo virá então para cumprir o que é dito em Apocalipse 14:10. Esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então a punição que será dada aos homens ímpios não terá piedade alguma. Então, nós vemos o que é dito em Ezequiel, capítulo 5, verso 11: Eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Então, aqui agora todos os julgamentos têm uma mistura de misericórdia, mas a ira de Deus será derramada sobre os ímpios, sem mistura, e a vingança terá todo o seu peso. E esse dia então de julgamento, que é tão terrível para os homens ímpios, ele não oferece nenhum motivo de terror para o cristão, mas oferece um terreno abundante de alegria e satisfação. Pois embora agora o cristão, né, tenha muitas aflições e problemas, que a maioria dos homens iníquos, né, ainda assim, no grande dia do julgamento, ele será liberto de todas as aflições e de todos os problemas, né? Então, se tal homem é tratado injustamente por homens iníquos e abusado por eles, né, como nós vemos tanta perseguição acontecendo, naquele dia ele estará diante de Deus, que julga com justiça, né? O salmista, nos Salmos, nós vemos muitas vezes, ele se confortava com esse fato de que Deus há de julgar com justiça todos. E com base nesses relatos, então, os santos, os cristãos têm motivos para amar a aparição de Jesus, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, segundo Timóteo 4:8. E esse é o motivo para que porque, por exemplo, o livro de Apocalipse nos foi dado, para que essa revelação nos últimos dias não foi dada, não é para nós sabermos quando que isso vai acontecer, mas como isso vai acontecer, para isso nos dar consolo e esperança de sabermos que Deus governa e que o final já está decretado, que ele governa tanto agora quanto o futuro, que já foi estabelecido por ele, né? Então os santos estão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, como nos diz Tito 2:13. E esse dia pode muito bem ser objeto de desejo ansioso quando ouvem falar da vida de Cristo para julgar. E então podemos muito bem dizer, certamente venha sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus, como nós começamos Apocalipse 22:20, será o dia mais glorioso que os santos já viram. Será assim tanto para aqueles que morreram e cujas almas irão para o céu, quanto para aqueles que serão encontrados vivos na terra. Será o dia do casamento celestial. E certamente, né, ao considerar a aproximação desse dia, nós temos motivo de grande consolo. Se nós somos realmente verdadeiros cristãos, nós temos essa esperança. Amém, irmãos? Que isso nos sirva
de consolo, que nós possamos nos apegar a essas doutrinas, a essas revelações, né, que Deus nos deu para fortalecer a sua igreja, porque nós possamos viver em santidade do Senhor Jesus, que nós possamos voltar a isso e considerar também os nossos irmãos que Deus usou ao longo da história, que possamos nos debruçar, que isso possa nos levar a adorar Cristo, a adorar a Deus como Criador e a nos apegar unicamente ao nosso Senhor Jesus, ao sacrifício de Cristo, à perfeição de Cristo e não em nada que nós tenhamos. Amém, irmãos? Aqui nós terminamos então o nosso estudo da confissão. Deus abençoe a todos.